pastor. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo 4. Quantos creem que a palavra de Deus é verdadeira? Ai, que amém sem graça. Quantos creem que a palavra de Deus é verdadeira? Amém. Isto. E hoje Deus me deu um título e uma palavra em cima do seguinte tema: a força da nossa confissão. Você pode repetir isso? Acho que pode ser melhor. Mais uma vez. A força. Você sabia que o que você confessa tem força no mundo espiritual? Quantos sabiam? Então vamos lá. Hebreus 4, verso 14, que diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, olha o conselho do nosso querido escritor aos Hebreus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Aí eu fui ver em outra versão, ao invés de apeguemo-nos, a versão diz, a RA, que retenhamos com firmeza esta fé que professamos. Então vamos discorrer hoje com a graça de Deus sobre isso. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui nesta noite, obrigado pela presença do Senhor, pela presença dos nossos irmãos, muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor trouxe os teus filhos, pelo carinho demonstrado a nós e principalmente a este trabalho, a esta palavra que pregamos. Obrigado, que o Senhor a cada dia desenvolva mais e melhor isto em nós, que nós tenhamos, Senhor, consideração com as tuas coisas, com aquilo que o Senhor mesmo santificou. Em nome de Jesus, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Queridos e queridas, na verdade, é que quando retemos, e o sentido aqui de reter, preste atenção, é o sentido de armazenar. Ok? É o sentido de estocar e não de segurar, não de não dar e ter só para si, porque reter tem essas duas vertentes. Vou repetir, o sentido da palavra, quando ela diz sobre reter, retenhamos firme, como diz na versão RA, a fé que professamos, ele está falando de armazenar, ele está falando de estocar, e não exatamente de segurar, de não dar, ou de ter só para si. Você entendeu isso? Diga glória a Deus. E em determinado momento temos que liberar. Ora, se você estoca alguma coisa, certo? Principalmente comida, não é assim? Se você mantiver esta comida no estoque, o que vai acontecer com ela? Exatamente, vai apodrecer, ok? Vai ficar fora de uso e você vai ter que necessariamente jogar fora. Então, amados, em outras palavras, para a gente entender esse pensamento, tudo que nós estocamos é para que no momento certo nós possamos liberar. Vamos repetir isso? Tudo que nós estocamos é para um determinado momento
a gente liberar. Senão, o que é que acontece? O que é que acontece? Estraga. E tem que jogar fora. Você imagina? Ok? Você segurou esse pensamento aí com você? Sim ou não? Sim. Estocou, você tem que pensar, num determinado momento, ou eu vou usar, ou eu vou dar, porque senão eu vou ter que jogar fora. Vai estragar. Perfeito. Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque isso tem tudo a ver com o que nós vamos estar ministrando esta noite. Você e eu, essa igreja, temos muitas coisas diferentes em casa, mas uma nós temos em comum: lixeira. Quantos têm lixeira em casa? Ué, por que você riu, esposa? Você não tem, nós não temos lixeira em casa? Ah, bom. Umas pequenas, outras médias, outras grandes, mas temos uma lixeira em casa, não é verdade? Qual o papel dela? Armazenar lixo. Para que, em um determinado momento, se jogue. Ok? Agora, pense comigo, o que acontece quando por um motivo ou por outro deixamos de vazar o lixo acumulado? Não é verdade? Você já teve essa experiência, claro. Alguém já disse, é verdade. Mau cheiro, começa a invadir o ambiente, e além de outros vários infortúnios. Então, tudo que está na lixeira, assim como tudo que está no estoque ou na despensa, tem um prazo para ali ficar. Quem me entende? Amém. Se ficar acima deste prazo, vai estragar. Existe um ditado muito conhecido nosso que diz que a boca fala do que o coração está. Ou seja, a boca fala do que está o coração armazenado. Ok? Do que o coração está armazenado, e eu digo, não só o coração, mas a alma como um todo. Nosso ser como um todo, não é só no coração não, a nossa mente, a nossa alma num todo, ela tem o poder de armazenar coisas que você já deve ter falado ou pensado assim, poxa, como essa pessoa pôde falar isso comigo? Não é verdade? Aí eu pergunto, por que ela falou? Ela falou porque a sua mente, o seu coração e a sua alma como um todo estava cheio daquilo. Porque ninguém pode dar o que não tem. Se falou, pode crer, é porque estava acumulado. Alguém já me disse assim, pastor, eu falei sem pensar. Quantos me ouvem? Diga glória a Deus. Não ouvi. Quantos me ouvem? Ah, tá. Me diz uma coisa. Alguém consegue falar sem pensar? Você pode falar sem meditar. Acredito. Mas falar sem pensar, não. Por quê? Porque se você falou, é porque você, de alguma forma, tinha aquilo acumulado. Então você não pode dizer, desculpe, eu falei sem pensar. Não, você falou sem meditar. Mas sem pensar, impossível. Quem me entende? E amados, o que é fato é que tudo muda
Isto é, começamos a trocar o que contém na nossa alma. Nós precisamos trocar, change, mudar. Como diz os castelhanos, cambiar, mudar. A nossa vida não existe sem isso. Quem me entende? Se a tua vida agora não tiver uma troca, você está prestes a morrer. A todo momento algo está trocando aí na sua vida. A nossa existência, ela se faz porque estamos sempre trocando algo. Por que eu estou falando isso? Poderia você perguntar. Quando a nossa alma, ou melhor, quando a nossa confissão começa a fluir na direção da palavra de Deus, do que a palavra de Deus nos orienta, preste atenção nisso, recheada de toda sinceridade, algumas coisas começam a mudar na nossa vida. Você vai ver que a diferença entre falar e professar e declarar. Hoje a proposta, queridos, é que se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você precisa trocar. Você coloca óleo no seu carro, glória a Deus. Mas chega uma hora que você precisa trocar. Se não trocar, o que acontece? O motorzinho bate. Você entende o que eu estou dizendo? Nada é eterno. Sempre estamos precisando trocar. E para que a minha vida, e para que a sua vida mude, você precisa tomar posse das confissões da palavra de Deus. Senão a sua vida não vai mudar. Senão a minha vida não vai mudar. Se a palavra de Deus não entrar, nós não confessarmos, daqui a pouco a gente vai ver um verso que destrincha isso com muita clareza. Nós vamos ser os sempre e eternos crentes falidos, que sabemos a palavra, mas não vivemos, que sabemos a palavra, mas parece que ela está lá e eu aqui. E hoje, como eu disse, você vai descobrir o poder da confissão. Olha como o poder da confissão é profundo. Você pode abrir em 1 João, Hebreus, Tiago, Pedro, Tiago, João, 1 João. Texto conhecido. Olha o poder da confissão. 1 João 1, capítulo 1, verso 9. Você pode ler para mim o que diz aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só as meninas, por favor, de todas as idades. Meninas, vocês. Os meninos, vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é para nos perdoar e nos purificar. Há poder na confissão? Não ouvi. Há poder na confissão?
O que acontece quando eu confesso os meus pecados? E ouça, antes de você responder, eu posso falar assim. Olha para mim. Eu fiz alguma confissão para você? Para eu confessar, eu preciso falar. Diga, falar. Diga de novo, falar. O que você tem falado? O que você tem professado? O que você tem confessado? A Bíblia diz, você leu comigo, que se confessarmos, se falarmos, se dissermos, se admitirmos os nossos pecados, qual é o resultado disso? Ele é fiel e justo para quê? Para nos purificar. Diga, eu sou puro. Diga, eu sou puro. Ah, eu me purifiquei? Não! O meu confessar me levou à purificação. Se eu confesso os meus pecados, Ele é fiel e justo para me purificar. Eu não me auto-purifico. A minha confissão me purifica. Diga, a minha confissão me purifica. A minha confissão me purifica. Agora olhe para a pessoa aí que está só e diga, ô campeão, a tua confissão te purifica. Ou campeã, né? Queridos, temos que confessar, ou melhor, professar a palavra de Deus, pois isso nos ajuda significantemente com a mentalidade cheia de limitações, as quais as nossas mentes estão permeadas. A minha mente, a sua mente está cheia de palavras que te limitam. Você sabia? Quais, pastor? Pastor, eu não posso. Pastor, não dá. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu estou doente. Pastor, eu acho que eu vou morrer. A nossa mente está impregnada de lixos acumulados durante anos da nossa existência. Eu já me liberei de alguns. E eu continuo me liberando de outros lixos. E você precisa começar a fazer algumas coisas hoje. Quem me entende? Amém. Normalmente nos entregamos, isso é legal. Normalmente nos entregamos ao que confessamos. O que você tem confessado? É o que você já se entregou a isso. Você declara aquilo que você já está entregue. Você não vai se entregar, não. Você já se entregou e muitas vezes não percebeu. Tanto é que para aceitar um amigo Jesus, quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Diga glória a Deus. É necessário confissão de fé. Quem entende? Eu confesso, sou de Jesus. Isso te lembra alguma coisa? Você tem que confessar, tem que tirar de dentro de você. E dizer, Jesus, eu te confesso, não só diante de vocês que são crentes igual a mim, mas diante dos ímpios. Eu sou de Jesus. Em alguns lugares, quando eu chego, às vezes tem um bando de ímpio lá e tal, aquela coisa toda, e eles me perguntam, você é pastor? Eu digo, sou. Ah, é que sou pastor.
Eu conheço amigos meus, não é indireto pastor Vanderlei, que obviamente não é assim, mas eu conheço pastores amigos meus que eles não gostam de ser chamados nem de crentes. É verdade. Quanto mais pastor. Que é isto, amados? Isto é reter a sua confissão. Eu estou falando isso porque essa palavra, como eu disse aqui na quinta-feira, ela veio impactando meu coração. Eu queria pregá-la, mas não dava por causa do tempo. E eu falei, vou pregar essa palavra domingo à noite, com mais tempo, com mais calma. Se bem que o meu tempo já está acabando. Mas, amados, a nossa confissão é muito séria. Não é mais para as pessoas, não. É para nós. Você se lembra que nós temos que liberar. Temos que liberar. Você imagina uma fonte de água. Se ela não liberar a água, o que acontece com ela? Ela morre. Quem me entende? Eu estou preso ao que eu confesso. E deixa eu dizer para você o que eu sinto. Vem comigo em Romanos 1, não estava no script não, mas veio o meu coração. Romanos capítulo 1. Faço minha as palavras do apóstolo Paulo. Você está com a Bíblia? Você ama a Bíblia? Você crê que nela está o caminho para você ser mais que vencedor? Então leia, por favor, leia bem bonito o verso 16 e o verso 17 de Romanos capítulo 1. Vai lá, um coral bonito, vocês. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro de judeu e depois de grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Aleluia. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá. E fé não é cumulativa. A fé precisa ser confessada, professada. O poder da sua confissão, queridos, vai muito além de dizer que você é crente. O poder da confissão, queridos, é libertador. E queridos e queridas do Senhor, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é fundamental. Não tem como ser isto introspectivamente. Isso tem que ser declarado. E nesse ato confessional, recebemos o amigo Jesus publicamente. E dizemos nas entrelinhas que Ele agora vai mudar o que era errado dentro de nós e vai substituir pelo que é certo. Glória a Deus. Uma comparação do que estou te falando, como eu estava falando aqui sobre as substituições, é o nosso próprio corpo humano, o qual necessariamente está sendo trocado neste momento. Agora, nesse momento, o que? O ar dos nossos pulmões. Esse ar que você respira. E você solta pela boca. Quando você respira de novo, já é um outro ar. E isso, amados, tem uma conotação profunda na nossa vida espiritual, que nós não estamos dando conta de pensar.
O nosso corpo, toda hora, como disse e reafirmo, precisa de mudança. Ele entra como ar, sai como gás carbônico, e entra para os seus pulmões, renovando o ar, né? Indo para os pulmões, depois ele delibera para o sangue, e o sangue leva para as células, e isso continuamente. Quantos me ouvem? Diga glória a Deus. Você acha que isso não acontece também na nossa vida espiritual? Será que isso se limita apenas ao nosso corpo físico? Agora vá para Romanos, no capítulo 12. Olha que proposta explícita temos aqui. Vou pedir de novo que vocês tão habilmente leiam o verso 1 e o verso 2. Preciso da sua participação. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Você pode ler o que diz? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto nacional de vocês. 2. Ele diz aqui, transformem-se. Quem está me entendendo? Pela renovação da vossa mente, daquilo que eu e você pensamos. E ele diz o resultado disso. Aí, isso acontecendo, vocês vão poder experimentar tranquilamente o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E olha, quem me ouve? Quem não tem esta renovação na sua alma, na sua vida, não aceita a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nunca vai entender. Deus só pode ser pleno na nossa vida se houver renovação. Profissão é uma dessas formas de nos renovarmos. Queridos, pare de falar só em desgraça. Pare de falar só de si mesmo. Professe a palavra. Pare de falar. O mundo já, você liga a televisão, o filho troca de canal. Esse canal é depressor, opressor. Obviamente tem notícias que não tem como não chegar a você, mas, sabe, calma. Agora eu vou entrar necessariamente no cerne daquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Como é comum encontrarmos, eu e você, como é comum nos encontrarmos declarando aquilo que nome mais faz parte da nossa vida, aquilo que não mais faz parte da nossa vida. Essas declarações, em vezes, são bem mais fortes do que nós. Não é indireta, não, é direto que eu vou dizer. Você conhece alguém que fica dizendo, Nossa Senhora? Você adora Nossa Senhora, meu irmão? Mas fala toda hora, você confessa isso.
Você fala, que desgraça. Você quer viver uma vida desgraçada, meu irmão? Mas porque fala toda hora, isso é uma desgraça. Você fala assim, que miséria, que miserável. Você quer viver uma vida de miserável, de miséria? E por que sai toda hora isso da nossa boca? E eu poderia falar aqui N outros termos que, em priori, não faz parte da nossa vida, mas volta e meia nós estamos o quê? Confessando eles. Sabe por quê? A boca fala. A boca fala do que o seu coração está armazenado, do que o meu coração está armazenado. Você quer me conhecer? Converse comigo. Quero te conhecer? Eu converso com você. Você vai falar exatamente o que está cheio do seu coração. Esse é o segredo, talvez, maior de você conhecer uma pessoa. Converse com ela. Você começa a renovar a sua mente. Olha só o que acontece. Você vem aqui, quantos estão felizes de estar aqui essa noite? Você não crê que Deus hoje está fazendo uma limpeza na sua vida, uma coisa boa assim, do alto da cabeça para os pés? Joia! É isso aí. Para isso estamos aqui reunidos. Você começa a renovar a sua mente. Você deixa pronta para as boas coisas e coisas novas do Senhor entrar na sua vida. Mas ao declarar, falando coisas como estas, todo o processo de renovação fica impedido e comprometido. Quem me entende? Tem jeito. Isso é para você, isso é para mim também. Estou falando só para você não, estou falando para mim também. Porque eu preciso ser tão crente quanto você é. E amados, aonde se estava esperando o novo, as coisas velhas sujou de novo. Você vem, oh Jesus, que bênção, vamos orar e tal, vamos ficar daqui a pouco. Aí você me pergunta, pastor, o senhor já me disse o problema, tem solução? Claro que tem. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, meu irmão, tem solução. Diga para o teu irmão, diga, meu irmão, tem solução. Que bom! Tem solução. Qual a solução, pastor, para que isso mude na minha vida? Relacionei isso a 3. Não precisa muito não. A primeira solução é, diga, querer mudar. Diga de novo, querer mudar. Pergunte ao irmão que está ao seu lado, a irmã, você quer mudar? Esse é o princípio. Se não quiser mudar, vai ser murro em ponta de faca. Estou errado? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Depois, claro. Se não quiser mudar, vai ser uma mula até o final. Primeiro, eu tenho que dizer, cara, eu preciso mudar. Aí caímos naquele verso 2 de Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que querer mudar. As coisas vêm de mãos beijadas para você? Sei que não. É muita luta. É muito sacrifício. Muita perseverança. Porque você lá dentro diz assim, estou sofrendo isso tudo, mas vai valer a pena.
vou me esforçar. Tem que querer. Você tem que ter uma ânsia dentro de você dizendo, eu quero isso para a minha vida. Qual é o primeiro conselho para mudar essa questão na nossa vida? Querer o quê? Mudar. Diga, querer mudar. Se pergunte, você quer mudar? Não, para si. Não pergunte para o irmão, não. Pergunte para você. Marcos Timóteo Silva dos Santos, você quer mudar? Alguém disse, pau que nasce torto, morre torto. Se esse pau chegar na mão do carpinteiro, ele conserta. Você sabe qual era a árvore que era feita as varas que seguravam a Arca da Aliança? Eram varas de acácia. Sabe como é que era a acácia? Está pensando que aquela madeira certinha, bonita? Que? A acácia é uma madeira toda torta. A acácia é uma madeira que nenhum carpinteiro quer mexer. Mas Deus diz, façam esses varais de acácia. Pô, Senhor, tu está brincando comigo, né? Mas sabe por que é de acácia? Porque pau que nasce torto, Jesus conserta. Se você concorda, aplauda o Senhor. Deixa eu ver aqui. E ele diz mais: prepare e depois cubra de ouro. Esse sou eu. Esse é você. Ele te conserta, ainda te cobre de ouro. Você sabe que ouro significa valor. Você tem valor? Você, que isso, pastor, que isso? Não sou eu. Você tem valor. Talvez nem você, nem essa pessoa que está do seu lado aí veja, mas se você é de Deus, você tem valor. Qual o primeiro passo para me mudar esta mente terrível que nós temos? Diga, querer mudar. A segunda coisa. Antes de falar a segunda coisa, eu coloquei aqui um exemplo. Quantos querem emagrecer? Não. Carolzinha, você é elegância em pessoa. Você, Robertinho aqui, ó. Robertinho é o nosso exemplo. Viu? Roberta disse assim, chega desse corpo, eu vou emagrecer. Rapaz, essa moça virou agora um modelo. Rodrigo tem que andar de cartucho, de arma em punho, porque agora a menina ficou uma coisa doida. Por que isso aconteceu? Que ela quis, ela disse, eu não sei o preço que eu vou pagar, mas eu vou emagrecer. Tem que querer. Quem me entende? Amém. Sabe quando aquele pãozinho chega na sua casa, quentinho, cheiroso, e você dizer, e aí vai. Também concordo. Mas quando você quer, você tem que dizer, sai pra lá, pão quentinho e cheiroso.
entendeu, amados? Tem de querer. E querer não é só, eu quero. E ficar com aquela cara de pastel, eu quero. É uma coisa que tem que ser visceral. Tem que vir lá da alma. Senão, querido, não dá. Segunda coisa, são 3 que eu falei, né? Você tem que vigiar. Você tem que vigiar e prestar atenção no que está saindo da sua boca. Você presta atenção no que sai da sua boca? Diga, vigiar as minhas palavras. Você fala palavrão? Não, claro que não. A segunda coisa, a primeira qual é? Querer mudar. A segunda, tem que vigiar, prestando atenção no que sai da sua boca. Só vou deixar, eu poderia ter tantas coisas aqui que você não vai sair daqui hoje, mas eu quero que você saia. O Salmo 19. Só vamos ler um verso. Olha aqui. Salmo 19. Verso 14. Você pode ler para mim o que diz? Salmo 19, verso 14. Todos juntos, o que diz? Duas coisas aí. As palavras da minha boca. Ah, meu irmão. As palavras da minha boca, mas o quê? Ele diz, Senhor, que essas duas coisas sejam o quê? Agradáveis. Então, qual é o segundo conselho, amados? Deixa eu ver se você pegou. Vigiar o quê? O que nós estamos falando. Que ninguém precise dizer, olha o que tu está falando, rapaz. Olha o que tu está falando, mulher. Que você mesmo seja o seu vigia. Quem entende? Amém. E a terceira é confessar. Confrontando a palavra. E eu gostei... Ontem eu estava aqui conversando com o Pedro Paulo, eu gosto muito dessa terabologia. Confrontando a palavra com um modelo mental que está vigente em nós. Nós temos, às vezes, um modelo mental que diz, não, e começamos a relativizar. Nós temos que confessar a palavra. Está aqui, amados. E esse é só um começo, porque essa mensagem ainda tem muitos desdobramentos. Imagina você em 2017 só professando a palavra. O que vai acontecer? Que, Bia? Ah, ela vai deixar você mais um pouquinho com a gente, Bia. Cara, o nosso relacionamento vai ser melhor com Deus, com os homens, conosco. Olha para mim, você tem um bom relacionamento com você mesmo? Você não vai ter nunca com ninguém se você não tem, você não se aceita, você não se ama, você não se valoriza. Qual o poder que hoje você vai usar? O poder da confissão certa? Ou o poder da confissão que só está te levando para onde você não quer ir? Você sabia que tem muita gente indo para onde não quer ir, né? Por quê?
você está pensando uma coisa, mas está declarando outra. O salmista disse que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Eu poderia falar exatamente sobre a diferença, sobre falar. Tem muita gente que fala muito, mas vive pouco, ou nada. Você vê alguém pregando a palavra de Deus, você chega a chorar, mas ele só está falando, mas não está confessando. Confessar vem da alma. Se lembra do filho pródigo? Quem se lembra? O que ele disse? Meu pai tendo tudo e eu aqui igual um desvalido. Ele disse, não, eu não quero. Veja, ele quis mudar. Olha aí o processo que eu passei para vocês. Ele quis mudar. Ele disse, não quero mais isso para a minha vida. Eu vou chegar lá e vou dizer, pai, eu fiz a maior besteira da minha vida. Olha, o senhor não precisa nem me aceitar como filho. Basta me deixar aqui entre os seus trabalhadores. Olha, amados. Quando que mudou a vida do filho pródigo? Quando ele quis mudar. Quantos me ouvem? Quando você quiser mudar, sua vida vai mudar. Porque Deus vai acompanhar o teu raciocínio. Deus vai acompanhar a sua fé. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Canta. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti. Isso me leva mais perto de ti. Mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te dizer, diga comigo, e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Declarar a tua palavra vai valer a pena, Senhor, com certeza. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, diga isso. E ao redor de cada esquina,
em cima de cada montanha, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas. Desesperado eu te busco, desesperado eu te busco. Frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te dizer, então diga, vai valer aleluia, oh, vai valer a pena. Tem que valer, amados, vai valer a pena. Tem que valer a pena servir a esse Deus. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, diga, quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chega e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, Senhor, valer a pena, vocês, Senhor, valeu a pena. Diga a Ele. Senhor, valeu a pena. Valeu, Senhor. Senhor, valeu a pena. Eu sei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, cante comigo. Quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Vocês. Senhor, valeu a pena. Aleluia. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu sei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Tem que valer a pena, amados. Senhor, valeu a pena mesmo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pode aplaudir? Tudo isso que você ouviu, talvez hoje você, pastor, no final, lá no final, quando tudo se fechar, se puxa, valeu a pena. Porque tem coisas que hoje parece que não vale. Mas a tua confissão, ela vai valer a pena, principalmente quando Jesus voltar e você vai dizer, puxa, bem que os pastores falaram. Dê a mão a esse irmão que está ao seu lado, por favor. Pode fechar o corredor. Ah, Jesus. Será que você tem uma confissão hoje a fazer? Não é aquela confissão conforme nós temos em mente, de uma pessoa confessando para um padre ou para um pastor, não. É uma confissão de alma. Talvez você diga, Senhor, a minha alma está tão cansada.
Minha alma está tão abatida. Mas Tu és o meu sustento. Tu és a minha segurança. Ouça-me, se você puder. Como dizia o amigo Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tenha medo de ser fraco, porque um fraco está pregando para você. Tenha medo só de uma coisa: de viver sem esse Deus. A tua confissão pode te mudar agora. Começar um processo de descarbonização da sua vida. Melhor ainda, um processo de desintoxicação. Você sabe como isso acontece no seu corpo, né? Para desintoxicar, você tem que colocar algo limpo para que algo novo aconteça. Se desintoxique como pastor. Queira isso. Como pastor, acredite nisso. Invista nisso. Declare a palavra. E preste atenção no que você está falando. Com seus olhos fechados. Me envia uma canção aqui linda. Por favor. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, aleluia, sem Deus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. A última vez, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus,
quando Ele estender a sua mão para mim. Agora a igreja vai cantar bem baixinho. Quando Jesus, eu vou falar algo aqui. Vamos lá, igreja. Quando, para você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor da tua vida, Ele está esperando você hoje, a sua confissão. Oh, eu era. Aleluia. Oh, Ele estende, e Ele estende a mão dele para você. Permita-se, só mais uma vez, permita-me, vamos lá. Quando Jesus estendeu a sua, Ele está estendendo a mão dele nessa noite para você. Quando Ele estendeu a sua mão, eu era, aleluia, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu, aleluia, para mim. Aleluia. Feche seus olhos, Pai. Leva o teu povo debaixo da tua palavra. Que eles possam agora exercê-la, porque é a tua palavra. Ela não tem cunho pessoal. Até eu preciso, este teu vaso aqui, preciso me renovar hoje e a cada dia. Leva-os em paz. De uma semana poderosamente abençoada. Uma semana que eles digam, puxa, que bênção. Apesar de lutas, problemas, mas eles possam estar aqui na próxima semana dizendo, puxa, graças a Deus, Deus me deu uma semana abençoada. Vão em paz, queridos, em nome de Jesus. Dê um abraço em alguém e diga, meu irmão, uma boa semana.